Oi, eu sou a Lud e esse é o Pantufa de Unicórnio. O nosso vídeo de hoje é um resenha de pantufa do livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. O livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro é um compilado de 34 artigos que a Djamila escreveu durante 2014 a 2017 no blog da revista Carta Capital. São artigos curtos, mas muito importantes pra gente ler, né, hoje em dia. Tá, e quem que é a Djamila Ribeiro? Ela é uma filósofa, né, militante brasileira, que é formada em filosofia, né, e tem um mestrado também em filosofia pela Federal de São Paulo. Ela sempre, desde criança, ela foi incentivada pelo pai dela, que era um estivador, mas sempre quis que a filha, né, tivesse ali, sempre estivesse estudando e sempre tivesse um conhecimento. Aos 18 anos ela começou a ter a trabalhar, né, na Casa de Cultura da Mulher Negra, onde ela começou a ter contato com escritoras negras e, né, e toda a pesquisa dela ela fez depois em relação à raça e feminismo e se especializou em teoria feminista, né? Então não é só esse livro que ela escreveu, então ela tem outros livros que você pode procurar por aí. Ela tem um bem bacana também que é Lugar de Fala. Então são livros importantes não só para mim, né, para quem tem interesse pelo assunto e para quem não quer falar bobagem. Tá. E nesse resenha de pantufa, como são 34 artigos, eu escolhi 5 que eu achei bem relevante, né, pra gente discutir e trazer algumas reportagens que estão saindo na mídia, que a gente consegue associar e entender por que esse livro da Djamila é tão importante. É um livro curtíssimo, é um livro pequeno, mas ele tem, assim, ó, tanta carga de conhecimento e de história ali que vale a pena vocês lerem. Eu acho que, além, né, dos 5 artigos que eu separei, primeiro, eu não coloquei aqui o que dá o nome ao livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, porque eu acho que é um livro que vale a pena, que é um artigo que vale a pena vocês lerem, onde ela começa, ela explica de como foi o despertar dela, de como autoras negras não são muito utilizadas, como o feminismo negro, o feminismo, né, que ela chama universal, não contempla o feminismo negro, porque as mulheres, né, enquanto as mulheres brancas estavam lutando por direito ao voto, ela dá um outro exemplo, as mulheres negras estavam lutando pelo direito de serem consideradas pessoas. Então, eu acho que vamos lá ver esse, né, e depois voltem aqui. Por isso que eu não vou me ater a ele, né? Mas fica aqui só um gostinho para vocês ir lá procurarem o artigo que dá o nome ao livro da Djamila. Então, eu vou começar primeiro com a introdução, que eu acho que é a parte autobiográfica, né, que ela traz ali as memórias, né, para falar de coisas pontuais de que a população negra passa ao longo, né, de toda a vida. Ela, né, vai falando assim sobre a história, a infância dela, a adolescência, como ela sempre tinha um sentimento de inadequação em todos os lugares que ela participava, sendo nas festas dos amiguinhos, na escola, na aula de inglês, no clube de xadrez, no condomínio. Ela sempre se sentia inadequada e ela sempre fazia o máximo para não ser notada, porque ela sempre recebia piadinhas sobre o cabelo dela, sobre a cor dela. Quando tinha aula de História da África, ela disse que se encolhia tanto, porque toda vez que falavam de História da África, no caso, vocês podem pegar aí pela memória da época de escola, quando se falava de África, geralmente se estuda a escravidão. A gente raramente estudava história dos povos africanos. A África tem uma multiplicidade de pessoas, né? Hoje são países, mas há séculos atrás eram povos, né? Quer dizer, hoje são, né? Só tá numa outra configuração que a gente definiu aí como países, né? Mas então ela sempre se encolhia, né? Porque ela disse que sempre, quando falava de escravos, olha a mãe da Djamila aí. Então era sempre alvo de chacota, então ela fazia o máximo para não ser notada. E ela fazia com que, ela diz que ela escreve, né, que ela era assim super CDF, então ela fazia com que os outros alunos sentissem necessidade de pedir ajuda dela, que era um modo também de ela se fazer, era um modo de tipo, eles não vão mexer comigo porque eles precisam de mim. Então, eles não me agradam, mas também não me... Tipo, eles não gostam de mim, mas também não desgostam, sabe? Sim. Porque precisam de mim.
não vão querer me excluir totalmente. Porque precisam de alguma forma, né? Então ela fala desse sentimento que ela foi sentindo ao longo da vida, e aí ela fala de, acho que um dos relatos mais, assim, fortes é quando ela fala do cabelo dela. Porque ela fala que eram todo... Ela não entendia porque o pai dela dizia que o cabelo dela era lindo, porque na escola, tipo, ela não via isso. Ela disse que via as crianças lá com os cabelos todos lisos, né, que se movimentavam, e ela queria aquilo. Então ela passava até que ela conseguiu que o pai dela deixasse a mãe dela alisasse o cabelo dela daquela forma que, tipo, vocês já devem ter visto em algum filme que passa com aquele pente assim, ó, na raiz, que o negócio chega a queimar o couro cabeludo. Então ela falava que era um método de tortura, que só foi modificando ao longo do tempo, com química, com outras coisas, mas continuava sendo um método de tortura, porque machucava, queimava couro cabeludo, perdia cabelo, e ela disse que assim, mesmo passando por todo esse processo, o cabelo dela nunca foi igual ao das outras meninas, porque o cabelo dela não era igual. Então ela sentia, né, esse outro choque, né, de estética, né, e ainda mais na escola, que é um período tão conturbado e difícil, né, porque as crianças e os adolescentes conseguem te... A gente não tem segurança ainda. Você não tem segurança. Todo mundo muito vulnerável. Às vezes tu quer agradar, tu quer fazer parte de um grupo. Geralmente na escola tu quer fazer parte de um grupo. Então tu quer ser aceito. Então, esse negócio da estética, cabelo e roupa, tem toda faz parte de você ser aceito num grupo na escola. E aí depois ela vai pra faculdade, ela fala que entrou na faculdade, acho que ela começou primeiro jornalismo, depois abandonou e foi pra filosofia. E aí ela conseguiu um emprego de auxiliar, né, de limpeza no escritório, eu acho que a amiga da mãe dela conseguiu porque ia ajudar ela, né, porque lembrando que essa é uma época, acho 2001, 2000 por aí, é uma época pré-políticas de cota. Então ela tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, porque era difícil entrar na faculdade federal ou estadual para quem vinha de escolas públicas e, né, então ela disse que tinha que trabalhar, né, para pagar, e aí essa amiga conseguiu para ajudar ela. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza mesmo tendo um currículo muito melhor do que as outras meninas que trabalhavam no escritório. E aí ela teve que ouvir, quando ela pediu uma promoção, ela teve que ouvir que eles não iam dar uma promoção para ela porque o chefe gostava muito do cafezinho. Essa não era uma questão do chefe, é porque queriam deixar ela naquele lugar. E ela disse que, né, ela tinha que se sujeitar naquele momento àquilo, né, para poder continuar pagando a faculdade dela. Então isso não tinha nada a ver com o currículo dela, não tinha nada a ver com o café dela, é porque eles queriam que ela continuasse naquele lugar e não conseguisse alçar voos maiores aí. E aí ela fala que quando ela engravidou aos 24 anos, isso ela já tinha passado, né, pela Casa de Cultura da Mulher Negra, já tinha tido contato com autoras, né, negras, então ela já tinha ali, né, já estava ali abrindo ali a questão em relação ao feminismo negro, e ela falou que quando ela engravidou, ela se libertou do alisamento, porque ela não podia mais usar química. Então ela disse que aquilo, apesar de pode parecer um negócio muito pequeno em questão de cabelo, né? Mas não é sobre o cabelo, né? É sobre ela se libertar dessa carga e desse padrão que ela ainda mantinha de estética, né? De que a sociedade levava ela, né, a manter e perpetuar esse padrão. E por último, né, acho que um dos mais significados que ela fala dessa parte de autobiografia, ela discute a relação de poder. Até porque ela fala, né, que racismo só pode existir quando a gente tem relações de poder. Eu vou fazer citação direta. Ela fala: poder é habilidade, não só de contar a história de outra pessoa, mas de fazê-la história definitiva daquela pessoa. O jeito mais simples de destruir uma pessoa é contar a história dela e colocá-la ela em segundo lugar. Então ela começou, né, pensar sobre isso e escrever em vários artigos que eu vou falar aqui alguns deles. Outro ponto bem bacana que ela discute ainda na introdução, ela fala do mito da mulher guerreira.
Ela fala, mas nossa, essa mulher é guerreira, a mulher negra é guerreira, não sei o quê. Ela fala, mulher negra não é guerreira. Isso é um mito criado por um Estado que é omisso. Então, se o Estado não dá condições de, né, de subsistência, de saneamento básico, de escola, de, né, emprego digno, ela fala, e aí a mulher tem que, porque vamos assim, né, entrar no contexto geral. A maioria da população hoje pobre no Brasil é a população negra. E uma grande parcela são de mulheres negras e mulheres com, né, com mães solos. Então, são mulheres que têm que tipo, dividir a hora dividir o dia em mil tarefas de cuidar e de sustentar a casa e de fazer milhares de coisas. E aí é sempre perpetuada essa questão de história de mulher negra. E aí ela fala, não, é o mito da mulher negra porque o Estado é omisso. Eu vi que tava rolando, pelo menos no Twitter, várias vezes, as pessoas retweetando uma cena da Regina Casé com... Eu não sei do que é. Guerreira, é da novela. Da novela. Eu achei que era de algum filme. Novela. Mas é muito isso, né? Ela Sim. tá lá chorando, ela fala, minha filha, você é forte. Ela fala, vou ter que ser forte. Esse é o problema. Uhum. Eu tenho que ser forte, eu não tenho outra opção, eu sempre tenho que ser forte. Sim, é isso. É bem isso. É o mito da mulher guerreira. São 5, né, que eu escolhi artigos. Isso eu vou falar junto, na verdade, porque tem temas semelhantes, aproveitando que hoje é janeiro. Falta pouco tempo aí pro carnaval. Então ela escreve 2 artigos que é... Né, ela escreve 2 artigos, que o primeiro é Mulher Negra não é fantasia de carnaval, Mulata Globeleza, um manifesto. Começamos aqui. Tipo, mulher não é fantasia de carnaval. Ponto 1. Ponto 2. Mulher negra não é fantasia de carnaval também. E ainda é pior ainda porque é estereotipado assim até não poder mais. É o Black Power, é o batom vermelho para fazer aumentar os lábios, são as roupas justas, é o jeito de rebolar. Então, sempre estereotipado. É sempre, né, estereotipado. Então, isso não é uma fantasia. Muito menos essa reprodução de uma estética que as pessoas imaginam. Geralmente é homem, geralmente é branco. que reproduz essa estética que não existe. Que não é uma estética, enfim. Ela também traz um outro elemento que para discutir essa parte de mulher, né, a mulher negra na fantasia de carnaval, que é o blackface. Uma pessoa branca interpretando um personagem negro. Então, isso ficou bem difundido. Essa era uma prática da indústria cinematográfica e de teatro, principalmente nos Estados Unidos, como acho que começou em 1830. 1830 foi 1890, em espetáculos de teatro e tudo. Além, a gente tem também, dessa época, homens interpretando, né? Não, até antes, homens interpretando mulheres, porque as mulheres não podiam fazer teatro, isso um pouco antes ainda. Isso, no início do teatro. E tinha né, homens brancos interpretando homens e mulheres negras em teatros. Além de ridicularizava, porque assim, não era só uma representação, era uma representação estereotipada e ridicularizada. De negros escravos e negros livres, e além de ridicularizar, também não dava oportunidade para atores negros interpretarem personagens negros. O que a gente ainda vê hoje na televisão, acho que não lembro que novela aí que se passava na Bahia, que a maioria dos personagens eram brancos. E aí a gente já dá pra fazer um paralelo com a mulata, né, o artigo que ela coloca da mulata da Globeleza, onde ela fala da Valéria Valência, que ficou durante anos aí, né, aparecendo tudo com propaganda de carnaval, lá vou eu, ela... e ela aí toda, né, só no glitter e rebolando, e durante anos isso, aí depois foi mudando, né, mas sempre tinha a mulata da Globeleza. Primeiro que mulata é um termo pejorativo para se referir às mulheres negras. Ponto 1. Ponto 2, que a gente consegue juntar os dois, tanto, né, como fantasia de carnaval e como a mulata da Globeleza, é uma representação das mulheres negras tratada só como corpos que rebolam. Ela até fala, o problema não é uma mulher ali negra, né, a mulata com beleza, né, rebolando na televisão. O problema é só colocarem mulheres negras nesse tipo de
situação. Uma coisa fetichizada até, né? Sim, aquela. Sim, é um fetiche. Tanto na questão de fantasia, na representação da fantasia que não é fantasia, mulher é fantasia. E eu acho que remete muito a uma coisa meio do ideário, assim, sei lá, masculino, cultural, de que a mulher negra ela é quente, ela é fogosa, ela é, Sim. Sabe, esse tipo de... A Djamila tem um artigo também sobre isso. Mas ela tem um que ela fala em questão disso, do como os corpos das negras são... Hoje é o reflexo do que foi construído, né, de questão das mulheres negras mais bonitas eram colocadas na casa grande, elas já iam pra lá com um alvo, com uma coisa específica para servir, né, de objeto para os senhores de engenho. E aí ela entra também em questão de como a miscigenação brasileira está inserida na cultura de estupro. Então são pontos que vão, né, tudo se conecta um pouco. Então, agora, né, eu acho que... Tipo, eu tô aqui falando, né, de 5, mas eles vão se intercalando. Então, acho por isso que vale a pena ler todos. É bem rapidinho. Então, o segundo artigo que eu acho que é bem relevante falar aqui é o que inclusive junto ao nosso canal juntinho. Junto ao canal juntinho é ótimo, né? Inclusive junto ao nosso canal, que é o texto. Falar de racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Para começar, não existe racismo reverso. Ela já dá ali, ó, a introdução assim, ó, explicadinho assim, ó, vou até ler para não perder o raciocínio dela. Racismo é um sistema de opressão. E para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder inconstitucional para serem racistas. Ela falou que a população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. E para que houvesse um racismo reverso, os brancos teriam que ter sofrido 300 anos de escravidão, teriam que ter navios branqueiros, além da bota, e eles tivessem durante anos e anos tendo seus direitos negados. Então não tem como ter racismo reverso, porque não tem relação de poder ali de negros para brancos, com poder para oprimir. Então começa por aí. E a gente pode começar a puxar aí pela memória. Antes da política de cota, a maioria da população universitária eram quem? Eram brancos de classe média que estudaram em colégio particular. Quando entra num shopping ou numa loja ou no supermercado um negro e um branco, quem que o segurança vai seguir? Qual é o maior índice de população carcerária? Qual é a maior população qual é o maior índice de assassinato entre jovens no Brasil? Nenhum deles. Se alguém responder aí do outro lado que é a população branca, eu vou... Mas não é aqui, ainda no Sul, a gente tem um problema que eu ouço muita gente falando, mas é uma questão de pobreza, não de negritude. Como se as coisas também não tivessem uma conexão, né, da pobreza, de terem sido cerceados os direitos deles, eles não terem, né, terem sido libertos sem ter nada, nenhuma. Sem pra onde ir. É histórico, eles foram libertos sem condição nenhuma, sem assistência nenhuma, eles começaram a ir para lugares onde eles pudessem ter um mínimo, né, de conseguir uma casa, alguma coisa assim, e aí foi, né, isso foi tipo uma bola de neve, foi um refletindo, um aspecto refletindo no outro. Então não tem como dissociar uma questão da outra. Então não me venham dizer que existe racismo reverso, porque não tem. E aí ela dá um exemplo da vida dela em questão de racismo, né? Ela fala em questão, falava sempre a parte de estética, de cabelo, tudo. Ela fala que a estética branca nunca a estética branca nunca foi estigmatizada. O cabelo Black Power. Quantas vezes a gente aparece alguma notícia de alguma criança que o pai teve que ir na escola porque a diretora, a professora, sei lá o que, falou que ela não podia o cabelo solto. E a criança tinha Black Power. Vê se uma criança branca, né, passa por essa, não pode ir porque o cabelo é muito liso. Então, ela dá um exemplo
Uma vez ela foi numa festa de uma coleguinha de escola, ela não pôde entrar porque o tio da menina não gostava de negros. E aí a menina e a mãe acho que serviram ela na calçada. Mano. E ela falou até que ela foi embora. Então, esses são pontos, isso não é nada inventado, são coisas que acontecem mesmo. Esse é mais um artigo da Djamila que eu acho muito importante para todo mundo aí, né, começar a pensar e botar a mão aí na consciência e estar falando aí, perpetuando que existe racismo reverso no Brasil. O terceiro aqui é uma mulher negra no poder incomoda muita gente. Esse é bem rapidinho, na verdade ela traz o exemplo de uma mulher que é a Tyrus Bird, que foi eleita prefeita de uma cidade pequena dos Estados Unidos, onde o prefeito, que era o que ele estava concorrendo, estava no poder há 37 anos. E aí ela disse que assim que ela foi eleita, a maioria dos funcionários públicos, servidores públicos e 80% dos policiais pediram demissão alegando segurança nacional. E aí, né, tipo, aí ela falou que a prefeita, tipo, cagou. Ela falou bem assim, isso não me preocupa em nada, porque eu tenho hoje, não sei quantos % da população abaixo da linha da pobreza são negros. Então, isso me preocupa. Eles pedindo demissão, não. Então, pra ver, tipo, uma mulher... E aí, nossa, quantas mulheres aí ouviram, essa negra metida, olha só quem ela pensa que é. Mulheres, né, em função de poder, incomodam. Eu lembro do caso acho que uma advogada negra que foi tirada à força do tribunal. Acho que não tem tanto... De uma audiência, isso. Uma mulher negra ali numa posição de poder, tipo, incomodou realmente. Incomoda as pessoas. Da OAB, na hora que não achou na bolsa. E... foi retirada, E aí ela coloca, mas ao contraponto, se estão as mulheres negras as mulheres negras em posição de poder estão incomodando, é que tá ocorrendo uma desnaturalização dessa posição de submissão que foi construído para os negros. Então tem um lado positivo aí de que as pessoas estão se sentindo incomodadas porque estão vendo que as coisas ali estão mudando. E aí eu comecei a pensar, né, em mulheres negras em posições de poder. E aí, tipo, ela cita o caso da Serena Williams, né? Tem aí a Oprah, tem a Viola Davis e tem milhares de atrizes aqui no Brasil também. Milhares não, né? Não, algumas. Tem algumas, inclusive ela fala em questão de atrizes, né? Qual é o lugar reservado para atrizes negras, né? Porque ela fala, ainda do exemplo, Camila Pitanga e Thaís Araújo estão em uma certa posição, mas ela fala porque são jovens, porque a pele delas é mais clara. E agora é o nosso último, quer dizer, na verdade é o meu último, né? O artigo que eu acho que vale a pena vocês lerem, quer dizer, na verdade eu acho que todos, né? Mas aqueles que eu quis trazer aqui hoje é Vidas Negras Importam ou a Comoção é Seletiva. E aí ela traz, né, a história lá da chacina de Costa Barros, que é de um bairro lá do Rio de Janeiro, onde 5 jovens negros foram assassinados por policiais no Rio com 111 tiros. E volta e meia sai, ainda mais agora, né, no Rio, volta e meia sai alguma notícia de alguma adolescente que sumiu, que apareceu morto, foi levado por policiais. E ela fala, inclusive, de um extermínio da juventude negra. Então, e agora eu vou trazer de novo o que eu estava falando no outro tópico, em questão de qual que é a maior taxa de jovens assassinados no Brasil. Ela traz dados, né, da Anistia Internacional que 70% dos jovens assassinados no Brasil são negros. E é uma coisa que eu já falei de novo, a maioria da população carcerária no Brasil hoje é negra. E uma coisa também em questão, tem muita diferença quando vai se noticiar questão de tráfico, quando o traficante é negro ou quando o traficante é branco de classe média, na mídia. O negro, ele é traficante, o branco de classe média, ele é jovem, não sei das quantas, é preso com drogas no apartamento. Ele nunca é traficante. Traficante é relegado sempre pro negro e pro pobre. E aí saiu agora, né, recentemente nos Instagrams, aquele vídeo daquele babaca, daquele que eu não vou dar audiência,
daquela dupla sertaneja. Uhum. Eu não vou falar o nome dele aí, que o pessoal deve saber. Que fez lá o vídeo fazendo chacota da ter agredido a mulher. E aí estavam fazendo um contraponto dele com o Renan da Penha, por estava carregando um negócio nas manifestações, uma garrafa de vinho ao sol. Aí depois ele foi solto, aí a polícia fez uma batida e milagrosamente achou uma quantidade de maconha e levou ele preso de novo. Aí, e teve o caso da menina também que foi presa, eu acho que ela saiu agora também, mas passou 2 anos, acho que 2 anos presa, porque a vítima do assalto identificou alguém com cabelo parecido com o dela, sendo que foi provado que ela estava do outro lado da cidade na hora do assalto. Uhum. Tinha até vídeo depois. Tinha vídeo, tinha testemunha, tinha foto, e principalmente assim, ó, e assim, ó, nesse caso da menina, antes mesmo de ela ser presa, já estava circulando nos WhatsApps a foto dela. Porque alguém vazou que tinha identificado ela. Antes mesmo dela ser presa. Então, toda essa questão de comoção, e aí ela traz aquele caso do Charlie Hebdo, que sofreu atentado lá em Paris, e na mesma época acho que teve um atentado também terrorista na Nigéria, e como foi repercutindo cada uma, e como tô pensando aqui em questão, a questão da Notre Dame também, de como foi noticiado, acho que na mesma época também teve uma outra, em algum país da África também que teve tem essa diferença de repercussão. Ela fala que a questão não é leviana aqui você dizer, mas aí, tipo, não vai, morreram tantas pessoas e agora tu tá comparando e não sei o que. A questão não é isso, não é ser leviano. A questão é que tem uma repercussão muito maior do que quando se fala de população negra. Ela fala que a questão, por que um corpo negro estendido no chão não comove? Ou comove muito menos do que, né, outras situações. E aí ela vem, e aí tem lá aqueles... Lembrei dessa música do Emicida, do Smalha. Tem uma frase muito foda, fico até arrepiada quando eu escuto. Ele fala que existe pele alva e pele alvo. Aham. Né? E é uma letra incrível dessa música. Quem não vê, lembra aquelas fotos das crianças botando, ou né, outras, não, né, em escolas, nas favelas, botam não atirar a escola. Vocês conseguem imaginar em outros bairros, né? Que não sejam periféricos, assim. Tendo que botar isso? Deles. Não, né? E ela, eu acho que eu vou utilizar essa frase que ela usa, né? Pra terminar esse vídeo, ela fala que sempre tem aqueles quando a Marielle Franco foi assassinada, aí sempre vem aqui, mas a juíza não sei de qual foi assassinada também, não teve essa comoção que a Marielle, sempre tem esse espírito de porco aqui, porque eles começam a falar, não é só negro, não, a gente não pode, não precisa usar vidas negras importam, porque todas as vidas importam. Aí ela coloca, sim, todas as vidas importam. Todas as vidas importam, mas nem todas as vidas são construídas para importar. Ela traz essa frase aqui para realmente botar o pessoal para pensar como é que está sendo tratadas as vidas negras, né, e se realmente elas importam. E é isso, gente. Todo o livro de Jamila é feito para você pensar. O tempo todo que você lê, você vai conseguir lembrar justamente do ponto específico da notícia que ela traz. Ela traz inclusive o vídeo aquela discurso da Viola Davis no Globo de Ouro, que a gente já falou em outro vídeo, acho que da Gabrielle Union. Uhum. Ela fala desse vídeo também, desse discurso dela, né? Então você vai conseguir sempre lembrar quando ela tá falando, fazer referência e fazer referência com coisas que você passou também. É um livro tipo curtinho, fácil de ler, ele não é caro, então vale a pena comprar, inclusive compre livros que ajuda a esse o e-book, a gente vai deixar o link para comprar pelo nosso link. Exatamente. Então a gente vai deixar o link do e-book. E aquela coisa, né, gente? Curte, compartilha e vem aqui discutir com a gente um pouco mais sobre feminismo negro. Tchau, gente.